Olá, a paz do Senhor, mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. Nós estivemos no último vídeo falando a respeito de Pedro, capítulo 5 de Lucas, quando é intitulado aquela pesca maravilhosa, quando Pedro tem aquele encontro maravilhoso com aquele milagre, e diante daquele milagre, Pedro diz para Jesus: afasta-te de mim, porque sou homem pecador. Tem uma consciência de pecado e reconhece que não é digno da presença de Jesus ali. Mas Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, é daqui em diante. Não importa o que tu fez para trás, é daqui em diante. Daqui em diante eu te farei pescador de homens. E durante todo o ministério de Jesus, Pedro esteve com Jesus. Pedro esteve com Jesus nos grandes milagres. Pedro esteve com Jesus no Monte da Transfiguração. Pedro esteve com Jesus quando ele acalma a tempestade. Pedro anda sobre as águas para encontrar Jesus em meio a uma tempestade. Pedro teve momentos ímpares com Jesus. Muitas coisas Jesus explicava para os discípulos no particular e Pedro estava lá. Jesus lava os pés de Pedro e chega um ponto que Pedro diz: aonde tu fores, eu irei contigo. Não tem nada que me separe de ti. Aí vem a crucificação. Jesus é preso. Pedro nega Jesus 3 vezes, porque Jesus já havia dito: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Pedro nega Jesus. Chega um ponto de Pedro até dizer: eu nem conheço, não sou um desses. E nega Jesus. E fica acompanhando a crucificação de longe. Mas ao ressuscitar, Jesus aparece para as mulheres. E diz aquelas mulheres que avisem os outros. E Pedro corre até o encontro de Jesus ali no túmulo. E ele corre. E ali o anjo diz que ele os encontrará na Galileia. Chegando na Galileia, nós temos agora João, capítulo de número 21. Nesse reencontro de Pedro com Jesus. E eu quero compartilhar com você algumas lições desse capítulo. Lições preciosas que a palavra de Deus nos ensina nesse capítulo. Nós vemos aqui que depois de um jantar, eles saem para pescar e quando eles estão pescando ali, e Jesus prepara ali uma comida e eles, depois deles jantarem, Jesus chama Pedro para o lado e começa uma conversa com Pedro. Muitos pregadores, muitas pessoas falam desta conversa com Pedro. Na nossa língua portuguesa, na nossa maneira de falar, a palavra amor é única. É uma mesma palavra, mesmo que o amor tenha diversas maneiras de ser demonstrado, diversos sentimentos. É diferente o amor do pai por um filho, de uma mãe por um filho. É diferente do amor da esposa para o marido, do marido para a esposa. É diferente do amor do amigo para o amigo, da amiga para a amiga. É diferente esse amor. E aqui nesse texto de João 21, a partir do verso de número 15, nós vemos Jesus usar 2 palavras para amor nesse texto. No grego, na língua em que o evangelho de João foi escrito, que foi no grego, existiam 3 palavras para o amor. Existia ágape, que é o amor incondicional, é o amor de Deus por nós e o amor que Deus espera que nós tenhamos por Ele. Existe o amor filéu, que é o amor do irmão para o irmão ou do amigo para o amigo. E existe o amor eros, que é o amor do marido para a esposa, da esposa para o marido. E aqui Jesus usa 2 palavras. Na primeira pergunta que Jesus faz a Pedro, Jesus chega para Pedro ali na intimidade, ali só eles 2, e Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? A palavra que Jesus está usando ali é ágape. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, ágape. E Pedro responde para Jesus: filéu. Pedro naquele momento não tinha a condição de responder ágape. Pedro já havia dito para Jesus que era ágape e tinha negado Jesus. Ele sabia o que ele tinha feito. Então ali naquele momento ele não tinha condições de responder ágape. E ele responde filéu. Jesus pela segunda vez pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Ou Pedro, ágape? Pedro novamente responde: Senhor, filéu. Novamente Pedro responde para Jesus que naquele momento ele não tinha condições de dar o ágape, ele só tinha o filéu para oferecer. Jesus conhecia Pedro. Na terceira vez,
Jesus muda a palavra. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, Filéu, Pedro, tu me amas? Pedro, Filéu. E Pedro se entristece, porque Jesus muda a palavra. E ele diz: tu sabes que eu te amo. Ou seja, tu sabes que é Filéu. Não adianta eu dizer que é ágape, porque tu conhece o meu interior. E neste momento, o que eu tenho capacidade de dar para ti é o Filéu. E Jesus diz: apacente as minhas ovelhas, apacente os meus cordeirinhos. É interessante notar que mesmo diante das respostas de Pedro, o chamado de Jesus permanece o mesmo para Pedro. É o mesmo chamado na primeira pergunta: Pedro, ágape. E Pedro respondendo: Filéu, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Na segunda vez, Pedro, ágape. E Pedro, Filéu, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. E na terceira vez, Pedro, Filéu, tu sabes que é Filéu, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. O chamado de Jesus não mudou diante da resposta de Pedro. O chamado de Jesus não mudou, mesmo Pedro reconhecendo que ainda não tinha o ágape para oferecer, que ele só tinha o Filéu. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você hoje, que eu quero que você entenda neste dia de hoje é, mesmo que você não tenha o melhor, o que Deus espera de você, ofereça o que você pode oferecer agora. Se você não pode tirar 1 hora de devocional, tire 10 minutos, mas não deixe de fazer o seu devocional. Mesmo que você não tenha 10 minutos, você tenha 5 minutos, ofereça os seus 5 minutos, mas não deixe de oferecer o seu filéu para Deus. Mesmo que você ainda não tenha capacidade de oferecer o ágape, não deixe de oferecer o filéu. Não deixe de oferecer o que você tem para Deus. Ele pode transformar esse seu filéu em um ágape. E Pedro se entristeceu. Mas aí Jesus vem em seguida e diz: hoje, Pedro, tu não tens filéu, mas um dia tu terás. Como é que eu sei disso? Porque Jesus diz assim: olha, Pedro, hoje tu vai para onde tu quer, mas vai chegar um momento que as pessoas, tu vai levantar os braços e as pessoas vão te vestir. E o autor diz que Jesus está falando relacionado à sua morte. A tradição cristã conta, não está escrito na Bíblia, mas está escrito na tradição cristã, que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, reconhecendo ali, através da sua morte, glorificando a Deus. Jesus está dizendo para Pedro o seguinte: Pedro, hoje tu está me dando filéu. Vai chegar um momento que o teu ágape vai ser tão inteiro que até a tua vida, Pedro, tu vai entregar por amor de mim. Porque nós só vemos o agora, nós só vemos o momento, mas Deus, Ele conhece o nosso futuro. O Senhor nos sonda e nos conhece, Ele conhecia Pedro, e Ele diz para Pedro: logo, Pedro, tu vai me glorificar através da tua morte, até a tua vida, Pedro, tu vai entregar por causa de mim. Outra lição que eu quero tirar daqui desse texto, para mim e para você, é que um momento longe de Jesus já nos leva para a velha vida. Jesus tinha dito para Pedro lá em Lucas 5 que ele seria pescador de homens, mas Pedro já voltou para a velha vida. Pedro já estava pescando peixes novamente. Um instante longe de Jesus, um momento, não precisa ser muito tempo longe da presença, longe de Jesus, longe do devocional, longe da igreja, longe da comunhão, para nos levar ao passado, para nos levar a fazer as antigas coisas. Um instante que Pedro estava distante de Jesus já o levou a praticar as coisas antigas. Jesus já tinha dito que ele não seria mais pescador de peixes, ele seria pescador de homens. Não deixe que o tempo, não deixe que a distância de Jesus lhe tire do propósito que ele tem para a sua vida. Não se afaste da presença muito tempo, porque basta um pouquinho de tempo para fazer as velhas práticas. Rapidinho Pedro voltou a pescar. Um pouquinho de tempo longe de Jesus, Pedro voltou a praticar as coisas que ele praticava antes. Não deixe que nada lhe distancie da presença. Busca ao Senhor, ofereça o seu devocional, o que você tem para oferecer, mesmo que o que você tenha hoje seja apenas o filéu, ofereça a Ele.
Dê a Ele o seu melhor. Dê a Ele o que você tem para oferecer. Ao invés de dizer, mas porque eu não tenho ágape, eu não vou oferecer o filéu. Ofereça o que você tem e Ele vai transformar o que você tem no que Ele quer para você mais tarde. Ele transformou o filéu que Pedro tinha para oferecer naquele momento no ágape, que Ele entregou a sua própria vida por amor de Cristo, por amor da pregação do Evangelho. Talvez eu e você nunca vivamos isso que Pedro viveu, nunca tenhamos esse ágape para oferecer, mas que nós possamos oferecer o nosso filéu. E o Senhor transforme o nosso filéu no que Ele quer, para o louvor e a honra da sua glória. Viva o propósito. Faça seu devocional. Ofereça o seu melhor ao Senhor. E todos os dias vai encontrá-lo. Não deixe que a distância o distancie a ponto de voltar para a velha vida. Não se afaste de Jesus. Ele está com você, Ele cuida de você. Assim como Ele cuidou de Pedro. E Pedro se torna o pastor da igreja que Jesus edificou. Pedro se torna o líder da igreja, um líder capaz de entregar a própria vida. Naquele momento, Pedro só tinha o filéu, mas no final da sua vida, Pedro glorificou a Deus com o ágape. Ele já tinha o ágape para oferecer. Se você der o que você tem hoje para Jesus, Ele pode transformar esse seu filéu num ágape para louvor da sua glória. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua família. Deus continue abençoando e conduzindo a nossa nação.